Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister. Quero abrir entre parênteses nessa questão da pronúncia do nome dele. Eu vejo que é quase que uma unanimidade no Brasil chamarem ele de Goethe. Mas eu estudo alemão. Numa palavra alemã nós temos ou o O com aquele nosso trema, ou o O seguindo pelo E. A gente pronuncia como se fosse um E, só que fazendo a boca do O. Então é Goethe. Então fica meio estranho. E o E no final tem que ser pronunciado, não esse Goethe, que tipo, não tem E. Isso é uma pronúncia americanizada. Então, Goethe. Esse livro foi publicado em 1796, mas o Goethe já vinha trabalhando nele algum tempo antes. A gente tem registros bem anteriores a essa data. E ele é considerado o primeiro Bildungsroman, ou romance de formação da história da literatura mundial. Então é com esse livro que vai começar essa tradição na literatura, esse tipo de narrativa. Para quem não sabe, o romance de formação é aquele romance que vai acompanhar toda a formação de um indivíduo. Geralmente nós vamos começar com ele bem jovem até ele se desenvolvendo, até ficar uma idade mais avançada. E com isso nós vamos ver como que ele foi se desenvolvendo, como que ele foi aprendendo, como que foi a formação social, individual, amorosa, intelectual, política, enfim, a formação geral desse indivíduo. Outros exemplos desse estilo de romance seriam O Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce, e o meu queridíssimo A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Esse livro, então, vai começar quando Wilhelm Meister, ainda bem jovem, ele é de uma família burguesa e espera-se que ele vai assumir o cargo de comerciante, assim como seu pai, que tem uma empresa. Então já é como que uma tradição já na sua família. Só que ele é muito apaixonado pelas artes, principalmente pelo teatro. É importante perceber que esse personagem tem certa carga autobiográfica. Enfim, o Goethe era muito ligado às artes teatrais também. Então, o Wilhelm Meister está todo ligado nesse mundo. Ele é apaixonado desde criança, quando ele ganhou um presente que eram os fantoches. Então ele tá ligado, ele contava histórias para os amigos dele, fazia os amigos dele também fazer apresentações teatrais. Ele tem até uma amante que é uma atriz. Ele está perdidamente apaixonado por ela. Só que ela tem outra amante e acaba entrando em alguns casos. Ela supostamente está grávida e de repente ela desaparece. Então, a partir daí, o protagonista dessa história vai tentar se encaixar nesse mundo burguês em que ele vive, o mundo da família dele. Então ele vai começar a vida de comerciante, e numa das viagens que ele vai fazer para o pai dele, ele acaba se encontrando com alguns antigos amigos, atores dele, que ele havia salvado numa ocasião anterior. E ele meio que funda um grupo de teatro meio que cigano. Eles vão andar pela Alemanha, então eles acabam fazendo algumas apresentações num castelo de uma baronesa. Ele tem um caso com umas coisas assim bem bizarras. Esse é um livro muito estranho, assim, tem muitos mistérios. Tem até uma apresentação que ele faz de Hamlet, que é muito interessante. Ele faz reflexões interessantíssimas sobre Shakespeare, sobre o teatro em geral. Uma das minhas reflexões preferidas desse livro é quando ele, junto com outros personagens, vão tentar definir qual é a diferença entre o romance e o drama. Então eles vão acabar chegando na conclusão de que o drama necessita mais de ação. O romance geralmente é concentrado no psicológico de um indivíduo
que é uma das melhores definições que eu já vi sobre o assunto. Então, o Wilhelm Meister tem vários casos amorosos com o passar da história. Tem a atriz no começo, depois ele se apaixona por uma mulher muito misteriosa e ele vai ter um caso de paixão e repulso ao mesmo tempo por ela. E depois ela acaba fugindo com um amigo dele, que no final vai se mostrar um personagem meio diferente. E eu acho muito interessante isso nessa história, que alguns personagens muito misteriosos, no final, eles vão ser revelados, vai ser explicado porque ele ocorre tal coisa, porque ele é assim, quem é ele na verdade. Então, eles têm muitas ligações. Porque mais pro final do livro, nós somos apresentados à Sociedade da Torre, e é o meu momento favorito do livro, que nós vamos ver que talvez a vida não seja tão livre assim, que as nossas atitudes já são premeditadas, elas já são controladas por outras pessoas. Então, em toda essa questão de sociedades secretas, o Goethe era muito ligado ao ocultismo também. Então, talvez toda a vida dessa pessoa, toda a sua formação tenha sido programada anteriormente. Então, ele vai receber a sua carta de aprendizado bem no final do livro. Esse livro é dividido em 8 partes. Dessas 8, 7 são dedicadas justamente ao protagonista, o Wilhelm Meister. Mas a 6ª parte, que é chamada Confissões de uma Bela Alma, é dedicada a uma personagem especial. É uma mulher, e eu não me lembro o nome dela, mas toda essa parte vai ser dedicada somente à própria formação dela. Então nós temos uma novela de formação dentro desse romance. E é muito interessante também a forma como ela é formada. Ela acaba, por algumas razões, ela acaba se dedicando mais ao intelecto. E tem alguns casos com um antigo amante dela. Depois ela se torna tutora de suas sobrinhas. Tem um episódio dela num castelo. E essa parte que no começo a gente parece que é uma coisa meio à parte da história, no final ela vai ser muito importante pra gente sintetizar toda essa história que ele tá mostrando. Então essa personagem é muito importante dentro de um contexto geral dessa obra. E é muito interessante como no final do livro o Goethe vai solucionar todos os problemas, todas as questões, todos os mistérios que foram nos mostrados com o passar da obra. Porque a maior parte dela realmente mostra as viagens de aprendizado do protagonista junto com a sua trupe de atores. E no final tem, como eu já disse, a Sociedade da Torre. Mas tem um momento muito emocionante, é quando o Wilhelm Meister descobre que todo o seu destino já estava entrelaçado desde o início. Desde quando ele era ainda uma criança que se apaixonou por uma pintura do falecido avô dele, que era também apaixonado por arte. Então desde esse momento, desde vários encontros meio casuais, já estava tudo marcado. E cada personagem meio solto, no final é preso por uma coisa. Então nenhuma loucura é sem razão. O Goethe nos explica tudo no final desse livro gratificante e histórico, já que ele não só é o primeiro da sua linhagem, como é também o melhor.